Oi, tudo bom? Como é que todos estão nessa pandemia? Todo mundo em casa? Esse é o momento de ficar em casa. Eu sou Lorival Andrade Júnior, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, da graduação, do curso de graduação em História, licenciatura e bacharelado, e do programa de pós-graduação em História dos Sertões, também na UFRN, e com muita alegria sou associado da ABEC, não é? Essa associação que me dá tanta alegria de participar e discutir, e tenho trabalhado há algum tempo já com cemitérios, não é? Durante muito tempo eu dizia que eu não estudava cemitério, eu estudava túmulos, na verdade. Mas depois, conversando com várias pessoas da associação, eu percebi que o trabalho se amplia além do túmulo. Então, hoje eu tenho um prazer enorme em trabalhar com essa temática, com esse campo de discussão e de pesquisa, que são os cemitérios aqui no Brasil, e agora, mais especificamente, no sertão brasileiro. Bom, vamos lá para a primeira. Por que a morte ou cemitérios como tema e quando ocorreu esse encontro, o início de sua pesquisa? Bom, eu acho que desde pequeno eu gostei desse espaço. Eu lembro bem, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, eu lembro bem quando eu ia ao cemitério, eu achava muito lindo, isso quando eu era bem pequeno, lindo a disposição dos túmulos, aquelas imagens, e, sobretudo, os ciprestes, não é? As árvores que compunham aquele ambiente cemiterial, aquilo me fascinava profundamente. Isso na infância. Logo depois, quando eu fui fazer graduação em História, eu fui pesquisar a morte do meu bisavô, que foi assassinado em 1930. E aí acabei indo ao cemitério para ver o túmulo onde é que ele estava enterrado e tal. Foi mais uma aproximação. Mas, definitivamente, o meu encontro com os cemitérios se deu no ano de 2001. Eu estava morando em Lages, no Planalto Catarinense, e em Lages, uma aluna do mestrado de Florianópolis, chamada Sara Nunes, pediu para que eu a ajudasse a fazer uma pesquisa, na verdade, orientasse entrevistas que ela faria no cemitério lá de Lages, chamado Cruz das Almas, por conta da pesquisa dela, que era sobre os irmãos Canosi, que foram mortos no início do século passado e viraram milagreiros lá na cidade. Um túmulo muito visitado dos dois irmãos, que na verdade não eram nem irmãos. Eu, observando a Sara fazer essa pesquisa, as entrevistas, ela vinha conversar comigo, eu não fiquei junto, eu fiquei um pouco afastado, sentado em outro túmulo. E eu via muita gente passando na minha frente, indo para um túmulo que estava à minha esquerda, perto do muro do cemitério, e quando eu me deparei, fui até lá, vi muita gente nesse túmulo, mas muita gente nesse túmulo. E quando eu observei, era de uma cigana, Sebinca Cristo. E eu perguntei para as pessoas que estavam ali no entorno, não é? Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? E uns diziam, é uma cigana muito poderosa, muito milagrosa, que morreu de forma trágica, que foi assassinada, foi estuprada, várias narrativas sobre aquela cigana. E aquilo me interessou muito, porque quando eu fui ler a data de nascimento e morte, ela morreu com 79 anos de idade, não é? Até mesmo por um caso, nesse caso específico de estupro, seria interessante observar como é que isso se deu. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas aí eu preciso fazer um flashback sobre uma situação que foi o meu mestrado. No meu mestrado, eu pesquisei os circos-teatros no Brasil. E uma das questões que os artistas de circo-teatro me falavam era o seguinte: olha, a gente tem muita dificuldade de acampar, né, de montar nosso circo nas cidades, porque eles acham que a gente é cigano. E eles têm muito medo de cigano, o cigano não paga as contas, vai embora, e etc., faz muita confusão, e a gente tem dificuldade. Naquele momento eu não pesquisava ciganos, mas aquilo ficou na minha cabeça, não é? Ficou ali, guardado. Voltando então para 2001, quando eu vou nesse túmulo, era de uma cigana. Na hora, já veio aquela mensagem, não é? Aquela lembrança, aquela memória do meu mestrado sobre ciganos.
E aí comecei a me interessar por essa mulher, por essa personagem, Sebinca Cristo. Então aí foi efetivamente quando eu comecei a me interessar pelo universo do cemitério, não é? Eu adentrei profundamente na vida dessa mulher, encontrei a família dela, encontrei o último filho dela com 82 anos de idade, fiquei arranchado um tempo com os ciganos, participei de festas com eles, conheci a vida cigana por dentro. Então, ao mesmo tempo, a minha pesquisa ela ficou lidando com essas duas questões. A vida cigana, não é? De um grupo rom, e o cemitério. Foi a partir da Sebinca, então, que eu comecei a efetivamente pesquisar os milagreiros e milagreiras de cemitério. Não é? Esse é o meu recorte dentro desse universo de pesquisas possíveis sobre os cemitérios. Não é? Eu busco informações e diálogos com espaços e cemitérios que tenham milagreiros e milagreiras. Veja que eu não uso o conceito de santo de cemitério ou nem de santo popular, não é? Mesmo que santo popular, para mim, é São Francisco, São José, Santo Antônio, não é? São Expedito, são santos, São Jorge, são santos populares. Como os milagreiros eles não passaram por um processo de canonização, não houve nenhum, efetivamente uma sacralização popular, não é sacralização, eu não digo nem popular, do povo, das pessoas que creem nessas personagens, eu prefiro uma outra categoria, que é a categoria de milagreiros e milagreiras. A minha pesquisa efetivamente vai nisso. Então, começou lá com a Sebinca e até hoje ela se desenvolve a partir dessa temática que são os milagreiros e milagreiras. E de uns anos para cá eu tenho me interessado também muito em entender como é que as religiões afro-brasileiras, sobretudo a Umbanda, ocupa esse espaço, não é? Como é que as entidades de Umbanda, Exu, Pombagira, Preto Velho, Preta Velha, ocupam esse espaço do cemitério, dentro das representações da religião Umbanda, não é? Como aparece isso nos pontos cantados, nos pontos riscados dessas entidades, como é que o cemitério aparece como universo do universo umbandista, da cosmogonia, do cosmos, efetivamente, dessa religião, da maior religião afro-brasileira que nós temos aqui. Quem ou quais são os maiores referências, autorizações na sua formação para a temática? Vê muita gente, viu? Muita gente me influenciou, me influencia até hoje. Mas eu vou começar de fora para dentro. Os estrangeiros, e depois vou falar os daqui. Os clássicos, né? O Philippe Arrier, Jacques Le Goff, Michel Vauvel, Edgar Morin, o Fernando Catroga, que tem trabalhos lindos sobre o cemitério lá em Portugal. Esses, assim, dentro do nosso campo, né, do campo cemiterial, no campo da morte, foram os que mais me influenciaram e me influenciam até hoje. Mas eu quero citar mais dois que são importantes para pensar além do cemitério e nas possibilidades de diálogo do cemitério e naquilo que eu pesquiso, que são as religiões afro-brasileiras do cemitério e, sobretudo, os milagreiros e milagreiras, que é o Michel de Certeau e o Néstor Garcia Canclini, sobretudo por conta da discussão sobre hibridismo cultural, né? O tempo flexível, várias temporalidades no mesmo espaço, esse diálogo entre o ontem e o hoje, entre o moderno e o tradicional, isso tudo me ajuda muito a pensar a partir dos cemitérios com a leitura do Néstor Garcia Canclini. Chegando no Brasil, eu não posso deixar de falar isso, inclusive eu falei para ele no encontro da BEC lá em Porto Alegre, que foi o primeiro livro que eu li especificamente sobre cemitério, foi um livro que todo mundo da nossa área conhece, que é O Céu Aberto na Terra, do Eduardo Rezende. Então, esse livro marcou muito assim, a minha trajetória, e depois de outros trabalhos, e acredito que tenha lido quase todos, se não li, quero ler todos os trabalhos do Eduardo Rezende, e esses trabalhos foram importantes para eu entender a dimensão que o cemitério tinha na minha vida e na minha pesquisa. Não é? O José Carlos Pereira, naquele livro Devoções Marginais, mesmo que eu discorde de algumas questões que tem no livro,
depois pesquisando, sobretudo sobre a cigana Sebinka Krishna, que ele cita lá no livro, e há algumas contradições ali, mas a ideia dessa devoção marginal me agradou muito, do José Carlos Pereira. Eu não posso deixar de falar da Elisiana, mesmo que eu não trabalhe exatamente na perspectiva dela, não é? Mas o trabalho que ela faz de inventariamento de cemitérios é extremamente importante. É um trabalho técnico, um trabalho profissional, super apurado, já me deu muitas pistas, não é? O cemitério, um livro que ela escreveu belíssimo, de inventariamento de cemitérios rurais, no caminho das tropas, sobretudo ali na região da Coxilha Rica, em Lages. A partir daquele trabalho, eu encontrei um túmulo de 2 irmãos que eram milagreiros num cemitério abandonado, no meio de um reflorestamento de uma empresa, né, de celulose, a Klabin. Foi a partir do livro dela que ela me deu a pista e eu consegui chegar no túmulo desses milagreiros. Então, o trabalho da Elisiana, para mim, é extremamente importante. Assim. Agora, inclusive, vou começar um projeto aqui na universidade para fazer o inventariamento do cemitério aqui de Caicó, o mais antigo que a gente tem aqui em funcionamento, e vou pautar muito nesse trabalho que a Elisiana nos deu e nos dá. A Maria Elísia Borges, eu não posso deixar de citar, mesmo que eu não trabalhe com arte cemiterial, arte funerária, mas a Elísia tem uma importância enorme nesse campo que a gente atua, né? Mesmo que a Maria Elísia não trabalhe com os temas específicos que a gente pesquise, ela sempre tem uma palavra, né? Ela sempre tem algo para dizer para a gente, ela sempre tem algo para nos colocar para frente, inclusive nas nossas pesquisas. Então, eu admiro muito ela como pessoa, como professora, como pesquisadora, acho que é uma referência para todos nós, não é? Adriana Pagotto também, logo depois do livro do Eduardo, eu li o da Amanda Pagotto, é um livro bastante interessante. Também não posso deixar de citar a Cláudia Rodrigues, uma grande amiga, não é? Uma grande pesquisadora, também com rigor técnico muito impressionante. Sempre aprendo com a Cláudia, os livros que ela publicou, os textos, sobretudo, que ela publica, as falas que a Cláudia tem nos eventos que ela vai sempre são muito importantes. Me recebeu muito bem no primeiro evento da ABEC que eu participei, que foi em Salvador, que era um evento, inclusive, conjunto com a Rede. Eu lembro que a Cláudia foi muito companheira, me acolhendo naquele evento. Não é? Não posso deixar de falar também da Vera Jurkiewicz, que participou da minha banca de doutoramento, e ela teve um papel importante, porque ela pesquisava, eu não sei agora, faz muito tempo que eu não vejo a Vera, mas ela pesquisava o que a gente chama de Santinha de Curitiba, não é? A Maria Bueno, e estava na minha banca também, foi muito importante. Ela teve na minha qualificação também, então não posso deixar de falar da Vera, que é uma pessoa importante na minha vida acadêmica. E, claro, não posso deixar também de citar a minha orientadora de mestrado, a Bernadette Ramos Flores. Eu trabalhei com circo-teatro e que me abriu muitas cabeças, abriu muitas possibilidades na minha cabeça naquele momento. E, claro, o meu orientador de doutorado, Euclides Marque, que foi fundamental em aceitar a minha pesquisa no programa de pós-graduação, né, no doutorado na Universidade Federal do Paraná. Não é? Uma pesquisa que tinha poucas fontes, porque era uma cigana, quer dizer, que não deixou nada escrito, e ele me disse que era justamente isso que interessava ele, uma nova perspectiva que podia dar essa pesquisa sobre essa milagreira de cemitério, e eu acho que ele foi assertivo, porque essa pesquisa tem uma repercussão muito bacana, não é? E eu devo muito a ele, a paciência dele e o profissionalismo do professor Euclides Marque. E ainda falando de Brasil, eu quero deixar uma coisa muito importante, que eu sempre aprendo, viu, quando eu vou nos eventos da ABEC, por exemplo. Me influenciam muito as pesquisas. Não estou falando só de pesquisadores consolidados no nosso campo, mas até de jovens pesquisadores, ali, aqueles que estão ainda com os trabalhos bastante iniciais de TCC, de graduação, de especialização, de mestrado, de doutorado, obviamente, trabalhos mais densos. Todos me ensinam muito, mesmo que não seja da temática que eu trabalho no cemitério. Então, os encontros da ABEC são muito importantes, porque eu gosto, eu sou um rato de evento, né? Eu chego de manhã e só vou à noite quando acaba tudo. Eu assisto tudo que eu posso de simpósio temático, de mesas redondas, de palestras. Eu gosto de estar presente, eu gosto de estar muito atento com as novas possibilidades de pesquisa que o nosso campo nos dá.
E deixei por último, mas não menos importante, Rio Grande do Norte, que é o estado onde eu vivo hoje. Tem uma pessoa que foi determinante, inclusive na demarcação da minha pesquisa aqui, que foi a nossa companheira, que é da diretoria da BEC, Alcineia Rodrigues dos Santos, nossa NEA, não é? Logo que eu cheguei aqui, que eu quis pesquisar cemitério, eu fui procurar o professor Muiraquitan Kennedy de Macedo, um companheiro do nosso departamento, que agora já está aposentado, e logo ele me indicou o trabalho da Alcineia, eu fui procurar, comecei a ler os artigos que ela tinha publicado, depois tive acesso à tese dela, inclusive o Muiraquitan foi da banca de Alcineia, então a Alcineia abriu muito esse campo para nós aqui no Rio Grande do Norte, e eu não podia deixar de citá-la, ela tem uma importância enorme na minha vida, talvez ela nem saiba disso, a importância que ela tem por ter me dado condições de continuar um trabalho, não é, aqui no Seridó, especificamente nessa temática do cemitério, e obviamente afunilando para aquele que é o meu recorte, que são os milagreiros e milagreiras, e algumas práticas ritualísticas das religiões afro-brasileiras, sobretudo da Umbanda, nos cemitérios. Não é? Então, a Alcineia tem essa importância, por ser, vou chamar assim, de uma desbravadora, não é? Desse campo aqui no Seridó e, quiçá, em todo o Rio Grande do Norte. Então, esse conjunto de pessoas me ajudam a pensar o meu campo e são muito importantes. Lembrei agora de outra pessoa, a Marcelina, não é? A Marcelina também sempre me acolheu muito, a gente se encontrou em vários eventos da ANPU, não é? da Associação Nacional de História, e a gente sempre dialogou muito também, continua dialogando até hoje. Então, são muitas pessoas, eu não quero... o trabalho, desculpem, mas assim, eu assisti nesse momento de pandemia, a gente assiste tudo por videoconferência, né? Assim, nessas lives, eu vi o trabalho da Viviane, não é? Comunale, também um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, uma pesquisa muito densa também. É isso, são muitas pessoas, não é? que eu admiro na nossa associação e que me influenciam muito, e tenho certeza que vão me influenciar nos próximos anos. A gente não tem que pensar só nesses grandes papas, não é? Da Europa e etc., esses cabras mais importantes, mas também os nossos pesquisadores aqui do Brasil, que são fundamentais para a gente desenvolver os estudos cemiteriais. Qual a importância dos estudos sobre a morte e cemitérios para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Eu digo sempre para os meus alunos na graduação e no mestrado, e digo isso com muito respeito, que o cemitério, para mim, é o meu parque de diversão. Né? Digo com muito respeito. Eu digo parque de diversão porque lá eu me divirto, eu me alegro, eu me entristeço, eu sinto o quanto aquele espaço é poderoso, o quanto é um museu, o quanto ele é um espaço dos vivos. O cemitério é um espaço dos vivos, das memórias, das representações, mas também é um espaço dos mortos. É um espaço do descanso no fim, que também é um começo para algumas práticas religiosas, e que é também, obviamente, o espaço da devoção. Um espaço onde os meus milagreiros estão, né? Onde os milagreiros estão lá, onde o túmulo é o lugar único, o lugar sagrado. Conhecer o cemitério é conhecer a sociedade. Conhecer o cemitério é conhecer a cidade. Eu acho que muitos de nós, pesquisadores de cemitério, a gente tem isso como premissa, né? Vai numa cidade, mesmo fazendo turismo, a gente quer conhecer o cemitério. Porque a partir do cemitério, a gente conhece a cidade. A gente conhece a elite, as famílias mais importantes, que já foram no passado e são até hoje, em alguns casos. A gente conhece as práticas religiosas, não é? A gente conhece o devocionário, a gente conhece a cidade. O cemitério é uma cidade em miniatura. É uma cidade na sua efervescência. Eu lembro bem, e cito isso porque foi muito marcante, não só para mim, mas para os alunos, quando eu fui dar um curso sobre história local. O curso era sobre história local, vários pesquisadores dando aula de história local para professores
da rede pública aqui do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada João Câmara. E o meu foco, o meu viés para ensinar história local são os cemitérios. Eu acredito que eu consigo entender a cidade pelo cemitério. Só que eu nunca tinha ido a João Câmara na vida. Eu nunca tinha ido nessa cidade. Então eu pedi para os organizadores que eu chegasse 2 dias antes na cidade do meu curso. E eu cheguei 2 dias antes. Esses 2 dias, eu não pesquisei nenhum livro, eu não fui em nenhuma biblioteca, nada. Eu fui aos 2 cemitérios da cidade, exclusivamente. Fui de manhã, fui à tarde num, fui no outro dia de manhã e à tarde no segundo cemitério. Quando eu cheguei na sala para o curso, uma das primeiras perguntas é: o senhor conhece aqui a nossa região? Eu disse assim: conheço. E comecei a falar da cidade. Comecei a falar das famílias, comecei a falar de como se constitui essa cidade, dos santos mais reconhecidos aqui, do padroeiro da cidade. Comecei a falar de mortes trágicas que levam pessoas a esses cemitérios até hoje, que são reconhecidos, não falei cemitério, que são reconhecidos por essas pessoas da cidade como eventos marcantes para a cidade. Tudo isso eu falei. Tudo isso eu falei. E eles disseram: poxa, o senhor leu isso onde? Eu disse: no cemitério. Eu disse: como assim? E aí expliquei a eles. Então, a primeiro encontro que eu tive com eles foi falar sobre essa minha pesquisa, no cemitério deles. No outro dia, o que é que nós fizemos? Fomos a campo. Levei eles para o cemitério. E até hoje eu recebo desses alunos agradecimentos. E o mais bacana é que todos eles levam os seus alunos hoje para os cemitérios, para falar disso que eu comentei com eles. Então é fundamental o cemitério e entender e estudar a morte e os cemitérios. A morte hoje, por exemplo, com essa pandemia, nós estamos em 2020, né? Esse ano completamente estranhíssimo para todos nós. Entender a morte é fundamental. Entender as mudanças do cemitério, não é? E perceber como as epidemias mudam os ritos, a forma de enterramento, as sacralidades. As epidemias ao longo da história mudaram a forma de encarar a morte e de encarar os cemitérios e os enterramentos e esses espaços todos. Não é? Então, assim, é fundamental, não é? É um assunto necessário, urgente, tanto a morte quanto o estudo cemiterial. E assim, o cemitério é bacana porque ele está lá, né? É um museu que está aberto sempre. Você vai lá, vai encontrar o que você precisa, tudo está lá. Então, é fundamental, é necessário, é urgente que a gente amplie as discussões, tanto sobre o cemitério, quanto sobre a morte e o morrer. Qual a importância da ABEC em sua caminhada e para os estudos funerários do Brasil? Ave Maria. Eu até comentei, né, de que participar dos eventos da ABEC, para mim, são fundamentais. É o único evento que eu digo assim: eu vou. Os outros eventos, de história, inclusive, que são importantes, muitos, eu digo: tudo bem, se der, eu vou. O da ABEC, não. Para mim, tá na agenda e ponto final. Não é? A ABEC tem uma importância fundamental. Assim, hoje é uma associação extremamente consolidada, com pesquisadores, não é? Em várias universidades, gente se formando, gente indo para programas de pós-graduação, a partir de discussões feitas pelos pesquisadores da ABEC. Então, assim, a ABEC volta à mesma situação que eu falei na questão anterior, ela é necessária, ela é fundamental, sobretudo agora. Não é? O acompanhamento que a ABEC tem feito das mortes do coronavírus. Nós temos associados que trabalham com empresas funerárias, isso é uma discussão extremamente importante. Nós temos na ABEC pessoas que administram cemitérios, não é? No Brasil inteiro, isso também é uma discussão muito importante. Não é? É uma associação que não é feita somente de pesquisadores, mas são também de pessoas que estão na linha de frente, estão lá nos cemitérios, atuando na sua construção, na sua gestão, na sua instituição, não é? Estão lá. Então, assim, a ABEC é muito mais do que uma associação de pesquisa. Ela eu digo que é uma associação militante, né? uma associação ativista nessas temáticas. Então, assim, não é possível hoje pensar a discussão sobre morte, sobre morrer e sobre cemitérios sem a contribuição
fundamental da ABEC. Não é? Inclusive, os documentos que a ABEC lançou sobre a questão dos ritos funerários, etc., não é? Logo no início dessa pandemia, são necessários, são fundamentais, são determinantes para a gente entender o país que a gente vive. Não é? Então, ela é fundamental, e eu tenho um orgulho enorme. Eu sou associado a duas associações, a ANPU, Associação Nacional de História, e a ABEC. Eu só tenho esses dois lugares de fala, não é? Onde eu me encontro. E podem ter certeza que a ABEC é o lugar onde eu me sinto mais acolhido, mais inteiro, não é? Porque é uma associação muito generosa para quem chega, para quem já está, convida, não é? Ninguém é dono de nada, ninguém é dono de uma verdade, ninguém é dono de um tema, não é? Nós estamos aqui para socializar, para discutir, para democratizar. Isso que é o mais importante. Então, vida longa à ABEC. Alguma história de cemitério preferida? Deixa eu pensar. Eu vou dizer o seguinte, eu vou fixar numa história que eu acho que é a mais emblemática para mim. Mas eu já passei por situações muito estranhas. Assim. Uma me chocou muito. Eu estava no cemitério Campo Jorge, aqui em Caicó, e eu tive que... Uma senhora estava num túmulo, numa cova rasa, e ela não conseguia enterrar a cruz de madeira no chão. Um enterramento do dia. E eu estava passando e ela pediu a minha ajuda. Né? E eu fui lá e finquei essa cruz de madeira no chão. E ela disse, obrigado. Eu não tenho forças mais, porque não é fácil enterrar um filho de 17 anos que foi assassinado injustamente. Então, estar no cemitério é viver isso, né? É estar diante disso. Como também, nesse cemitério que eu comentei anteriormente, que a Elisiana tem no livro lá dos primeiros, eu acabei conseguindo achar através de uns amigos e entrei nesse um cemitério abandonado. Então, eu entrei nesse espaço que hoje é da Klabin, né? uma grande empresa de papel e celulose, e ela tem esses locais de reflorestamento, mas o cemitério estava exatamente lá no meio de uma desses reflorestamentos. E eu entrei, né? Fui entrando com 2 amigos que me ajudaram, fui entrando, fotografei e tal. A sorte é que a gente já estava indo embora com 2 caras armados, com espingarda, saíram correndo atrás de nós, não é? Porque a gente estava invadindo uma terra privada, né? Uma área particular. E aí fui conversar com ele, né? Dialogou, olha, eu estou aqui por causa do cemitério, tal. E depois de uma conversa longa, o cara disse, que bacana, tal. Olha, tá aqui, viu o cartão dele e tal. Quando voltar, só me liguem antes, porque vocês podem levar um tiro. Né? Então tem essas situações, né? Como a gente trabalha no campo, se depara com essas situações, assim. Mas tem, talvez a mais interessante foi aqui em Caicó, também nesse mesmo cemitério, o Campo Jorge. Eu estava fotografando os túmulos do cemitério, os túmulos, as fotografias, os epitáfios, tudo que estava ali, alguma imagem devocional que tivesse ali, eu estava fotografando. E estou lá fotografando e achei um túmulo interessante, porque tinha a foto do morto e embaixo só tinha a data de nascimento desse morto. Aí eu disse, que estranho, por que não colocaram a data de morte dele? Câmera, porque tinha uma câmera. Então eu aproximei bem para dar foco nela e fotografei. E fiquei por algum tempo ali, não é? Olhando aquela imagem. E, de repente, eu vi uma mão passando aqui, limpando o túmulo. E eu me afasto e vou levantando o olhar, abaixo a câmera, e vou levantando o olhar e olho a pessoa que está limpando o túmulo. Quando eu olho a pessoa que está limpando o túmulo, eu levo um susto, porque eu olho a pessoa e olho a pessoa, eu olho a foto, olho a pessoa, era a mesma pessoa. Eu quase tive um treco. Eu disse, eu estou vendo fantasma, né? E aí a pessoa começou a rir. Aí eu disse assim,
sabe aquela história do Chico Xavier, né, que dizia, ele perguntava para você está morta, ele já não sabia mais com quem ele estava conversando. A minha vontade foi fazer essa pergunta, né? Você está vivo ou está morto? Mas não chegou nem a perguntar e dizer assim, olha, eu estou vivo, viu? Aí eu disse assim, mas meu amigo, é você aqui? Aí ele disse assim, prazer, eu sou Beto Fera. E realmente era o nome que estava lá, Beto Fera. Eu disse assim, mas que loucura é essa? Eu disse, eu venho todo domingo aqui no cemitério e limpar o... Eu disse, mas por quê? Disse, porque eu não vou dar ninguém, quando eu morrer tá tudo certo, não é? Ficar se preocupar, a foto já tá ali, é só colocar a data final. E aí eu fiz uma pergunta a ele, mas Beto, e se você morrer com 80 anos de idade? Essa foto aqui vai estar muito desatualizada. Aí ele me deu a seguinte resposta, é exatamente desse jeito que eu quero que as pessoas me conheçam para sempre. Isso para mim foi muito importante, não é? Novamente aquela dimensão da representação, como é que as pessoas se representam e como outras pessoas representam essas pessoas. Então aquilo foi dor, assim, do Beto Fera. Depois a gente se tornou amigo e tal, todo domingo eu ia no cemitério fotografar e tal, e estava lá o Beto Fera, eu sempre ia cumprimentar o Beto Fera, então foi uma cena muito, muito inusitada. E eu só vou completar essa coisa do campo, não é? A gente que trabalha com cemitério e trabalha no campo, eu queria só citar mais uma pequena história, porque eu acho que é importante até para os novos pesquisadores e tal. Eu pesquisava dois meninos, na verdade, 3 crianças, não eram 2 meninos, eram 3 crianças que morreram queimadas aqui numa cidade próxima de Caicó, chamada Jucurutu. Eles são conhecidos como anjinhos queimados. Essas mortes aconteceram no início, na década de 60, final da década de 50. A mãe saiu para levar comida para o marido, que trabalhava na roça, e deixou as crianças em casa, fechou por fora, o teto da casa era de palha, e ela deixou no forno, no fogão a lenha de pedra, comida, fazendo comida ainda. E saiu uma fagulha e queimou o teto. Bom, resumindo, as 3 crianças morreram queimadas. E essa história me chamava muita atenção. Assim, foi em dezembro, perto de Nossa Senhora da Conceição, dia 4 de dezembro, e o pai era devoto e guardava, inclusive, os fogos em casa, e isso explodiu, né? Então soltou fogos na hora, e as pessoas na cidade diziam assim, o que está acontecendo? Por que estão soltando fogos antes do tempo? Bom, mas eu encontrei o pai dessas crianças. Depois de muita busca, muita pesquisa, muita entrevista, eu cheguei no pai dessas crianças. E eu fui com um bolsista lá, Bruno, e foi um momento muito, muito significativo para a minha pesquisa sobre o cemitério, sobre os milagreiros e sobre a morte. Eu fui conversando com ele, não tocando nesse assunto específico dos filhos, mas fui falando sobre várias questões, sobre tudo, sobre a cidade e tal, até chegar nessas... Na verdade, quando ele me deu uma pista possível para eu entrar na discussão, eu entrei na discussão, e ele... Eu perguntei, porque lá só tinham as iniciais, né? Eu perguntei quais eram os nomes dessas crianças, né? Ele olhou para mim fixamente e disse assim, professor, eu já estava quase esquecendo. Aquilo acabou comigo, sabe? Porque eu estava forçando ele a reviver uma história que provavelmente ele não queria mais reviver. Uma história que ele queria esquecer. E eu disse, naquele momento eu tive certeza de uma coisa, a pesquisa tem um limite. Nós temos que ter noção do nosso limite. Tanto que eu também tinha o endereço da mãe dessas crianças, que já tinha se separado dele, morava em outra localidade, e eu disse, não, eu não vou entrevistar mais essa mulher. Não é? Eu não tive mais condições emocionais, éticas, de continuar com essa discussão. Não é? Então, tanto que eu fiz um trabalho junto com esse bolsista sobre os anjinhos queimados, mas a partir das memórias dos devotos e não efetivamente do ocorrido, efetivamente, e nem usei qualquer palavra desse pai dessas crianças. Então,
isso é importante, né? A gente que trabalha com essas sensibilidades, com essas pessoas, é importante a gente saber que nós temos um limite. Um limite. O limite do bom senso, o limite da ética. Nós que trabalhamos com os mortos, mas, sobretudo, com as memórias desses mortos, e com os vivos, sobretudo quem trabalha com milagreiros, que são devotos, e quando tem familiares envolvidos, nós temos que saber o nosso limite. Isso é determinante. Então foram várias histórias, na verdade, que eu acabei contando. Para finalizar, que pena. Qual o seu cemitério preferido? São tantos, viu? São tantos cemitérios. Mas eu não vou entrar em contradição, não. Eu vou voltar ao início da minha vida como pesquisador. Eu acho que o meu cemitério preferido é o cemitério Cruz das Almas, em Lages, Santa Catarina. Lá eu comecei, lá está a minha amiga, querida amiga Sebinca Cristo, a cigana, que eu faço todo o esforço do mundo para visitá-la pelo menos uma vez por ano. Vou lá, levo as velhinhas, levo cigarro, mesmo que ela não fumasse, levo o que a prática ritualística propõe, não é? Que levar esse material, levo para ela também bijuterias e tal, como gostam as boas ciganas. Então é um cemitério que eu tenho muito respeito, o cemitério Cruz das Almas. Sebinca está lá, além de outros milagreiros, irmãos Canose, Menina Ivone, não é? Tem vários outros, o Frei Silvério, é um cemitério, um pequeno cemitério com muitos milagreiros. Mas a minha preferência é porque a minha querida cigana Sebinca Cristo lá está. Puxa, muito obrigado. Obrigado a Beck, obrigado a todos, obrigado a Elisiana, nossa presidente, ao Paulo, que está aí no backstage, não é? Nos ajudando nessa missão dessas entrevistas. Agradecer aos pesquisadores que já passaram por aqui, os que virão nesse projeto da Beck. Agradecer muito, muito, muito do fundo do meu coração. Espero revê-los muito em breve, que a gente possa voltar a discutir olho no olho, não é? Como dizia um vereador da minha cidade, lá de Itajaí, bocalmente, não é? Direto, as nossas pesquisas, que a gente possa se encontrar, quem sabe, aqui em Natal, não é? No próximo encontro da BEX, tudo, a gente não sabe como vai ficar ainda, mas a priori está mantido no evento que a Alcineia vai organizar, e eu vou estar aqui ajudando ela, que a gente se encontre nos encontros das imagens da morte, da rede, de tudo isso, e que a gente continue pesquisando muito. Então, muito obrigado à BEC, muito obrigado aos associados e pesquisadores da BEC, muito axé a todos, muito saravá a todos, muita energia positiva, e espero que a gente possa sair logo, muito em breve, de tudo isso. Um abraço.